Olá, saudação, caro aluno, caro estudante do ensino médio que está aí se preparando para as provas de seleção para o ingresso na universidade pública ou privada por meio dos processos de financiamentos. Você que está interessado em estudar um pouco mais de filosofia, hoje nós vamos falar da teoria ética proposta pelo filósofo alemão, ainda vivo, Jürgen Habermas. A proposta da teoria ética habermasiana, chamada ética do discurso, é uma ética que no século XX pretendeu ainda manter o caráter de racionalidade e de universalidade para a ética, levando em conta uma série de questões histórico-culturais aí, proporcionadas desde a virada do século XIX mesmo ao longo do século XX, né? Sobretudo para os modelos sociais ali pós Segunda Guerra Mundial, a expansão dos estados democráticos, o respeito ao conjunto geral das liberdades individuais, mas ainda assim pensar uma ética que fosse fundada sobre o critério de racionalidade, né, para além das teorias que surgiram, por exemplo, chamado emotivistas, que pensam uma moral fundada a partir dos sentimentos, das emoções, mantesse o caráter de racionalidade e, ao mesmo tempo, tivesse o caráter de universal, sem deixar de considerar os aspectos locais, históricos e culturais, ou seja, não é uma ética universal como pensada na modernidade, que aquilo que, do ponto de vista racional, eu estabeleço como moral vale para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo, em qualquer período da história. Uma ética que tem esse caráter de universalidade, mas considerando aí os aspectos históricos, sociais de cada sociedade. E aí, a proposta da ética habermasiana é chamada ética do discurso. Um tema bem recorrente, um tema ainda bem discutido, né? Muito interessante para a conjuntura sociopolítica atual, e que pensa então as bases da ética fundada sobre uma outra concepção aí de discurso de racionalidade. Então vamos ver aqui um pouquinho o que Habermas pensou e como ele propôs essa sua ética do discurso. Bom, a teoria ética da ética do discurso de Habermas se funda sobre a teoria da ação comunicativa, né? Essa ação comunicativa ela vai estar fundada sobre uma outra ideia, uma proposta de racionalidade aí que começa a surgir justamente na virada do século XIX para o século XX, né? A qual Habermas fez adesão e se propôs pensar mais especificamente, né? Por quê? Para você fundar uma ética na racionalidade, ou seja, considerando que o ser humano é um ser racional, você tem que primeiro entender o que significa esse sentido de racionalidade. Esse é um termo muito comum. Nós utilizamos isso muito no nosso cotidiano, né? O que é o ser humano? O ser humano é um animal racional. Mas você pergunta, o que significa realmente dizer que o ser humano é racional? Isso já fica um pouco limitado. A gente pensa que o ser humano é um ser racional, mas não pensa o sentido com frequência do que é esse ser racional, o que significa esse critério de racionalidade. Pois bem, né, o Habermas, para pensar uma ética discursiva fundada na teoria da ação comunicativa, revê aí o critério de racionalidade, a definição de racionalidade para o ser humano. E em todas elas, a função que a linguagem desempenha em cada tipo, em cada raiz da racionalidade, né? Então, pensar, né, as raízes da racionalidade seria, simplificando aqui, seria o mesmo que pensar. O que significa dizer quando nós falamos que o ser humano é um animal racional? Então, vamos lá. A primeira raiz da racionalidade é a racionalidade epistêmica. Aqui nós temos a palavra epistêmica que deriva de epistemologia, né? Ou filosofia da ciência, ou teoria do conhecimento, né? Esse ramo da filosofia aí que estuda o próprio conhecimento. Então, episteme está relacionado a conhecimento. Então, a racionalidade comunicativa, a racionalidade epistêmica, é essa racionalidade que pressupõe o conhecimento de um objeto por um sujeito, né? Fundado aí
nesse termo grego episteme, que significa um conhecimento, certo? Então, quando nós dizemos que o ser humano é um ser racional, nós dizemos que ele é um sujeito capaz de conhecer um objeto que pode ser conhecido. Na epistemologia, nós chamamos sujeito cognoscente, objeto cognoscível. Sujeito que conhece, objeto que é conhecido. Todo conhecimento pressupõe esses dois elementos fundamentalmente. Não há conhecimento sem o sujeito que conhece, e não há conhecimento sem o objeto a ser conhecido, né? Usando aí uma expressão das orações na língua portuguesa, são os dois termos essenciais da teoria do conhecimento, sujeito e objeto. Então, na raiz da racionalidade comunicativa, há o pressuposto de que o ser humano, por ser racional, é um sujeito capaz de conhecer um objeto, né? Um elemento fundamental, porque toda a nossa interação com o mundo à nossa volta se dá aí por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos do mundo, certo? Nessa racionalidade, a linguagem desempenha uma função bem específica, que é a função representacional. O que isso quer dizer? Que nesse tipo de racionalidade, eu pressuponho que a linguagem seja capaz de representar as minhas ideias, né? Como, por exemplo, o enunciado: a cadeira é azul, né? Então, esse é um enunciado que pertence aí a esse campo da racionalidade epistêmica, né? Pressupõe o conhecimento que eu, enquanto sujeito, tenho desse objeto que é a cadeira, né? Então, por meio da experiência, digamos assim, eu olho a cadeira, observo a cadeira e transmito essa sensação visual que eu tenho acerca, né, das ondas de luz captadas da cadeira, do reflexo da cadeira, como sendo azul, né? Então, essa sensação visual promovida em mim, nós identificamos com o termo azul, né? E aí isso me dá um conhecimento acerca da cadeira. A cadeira é azul. Então, a linguagem aqui ela é fundamental para que ela possa representar as minhas ideias, ou seja, para que eu possa comunicar aquilo que está presente no meu intelecto, né? Aquilo no qual eu estou pensando. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo uso dessa função da linguagem, né? Eu estou querendo comunicar para você que está me ouvindo, para você que está estudando aí sobre teorias éticas, sobre a teoria habermasiana, né? O conhecimento que eu tenho acerca disso. E qual meio que eu utilizo para fazer isso? A linguagem, né? Então, eu pressuponho aqui que a linguagem seja capaz de representar aquilo que eu estou pensando, para que você, ao ouvir isso que eu estou dizendo, né, também seja capaz de representar para você mesmo, ou seja, de pensar naquilo que eu estou aqui enunciando, certo? Então, quando eu digo que o ser humano é um ser racional, eu estou dizendo que ele é um sujeito cognoscente que é capaz de conhecer um objeto cognoscível. Nesse tipo de racionalidade, a linguagem tem a função de representar as nossas ideias, ou seja, eu substituo a ideia, a mente do objeto, do meu intelecto, né, pelo enunciado. A cadeira é azul. Outro tipo de racionalidade, outra raiz da racionalidade é a racionalidade teleológica, né? A palavra teleológica também vem do grego. Teleo, vem do grego telos, que significa fim. Fim aqui não tem sentido de acabar, de terminar. Fim aqui tem o sentido de finalidade, né? Então, na racionalidade epistêmica, está em questão a ação do sujeito orientada para um fim. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu falo que o ser humano é um ser racional? Estou dizendo que o ser humano é capaz de dar um fim para a sua ação, orientar a sua ação para um determinado fim, coisa que outros seres vivos, como plantas e animais irracionais, não conseguem fazer, né? Uma planta ela não pode dar fim para a sua ação. Nenhuma planta chega no final do ano, na festa de Réveillon, e diz: no próximo ano eu vou ser uma mangueira melhor, no próximo ano eu só vou produzir mangas de alta qualidade. Uma mangueira não faz isso. Quem faz esse tipo de promessa, quase sempre nunca cumprida, diga-se de passagem, é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é capaz de orientar a sua ação para um determinado fim, né? Por isso que se diz que o ser humano, e não a mangueira, é um ser racional, né? Ou seja,
pode dar um fim para a sua ação. A mesma coisa acontece com os outros animais, né, que agem aí segundo as determinações da espécie. Eu posso dizer até que o ser humano, os outros animais conseguem coisas incríveis, maravilhosas, extraordinárias, né? Tem animais magníficos, mas nenhum animal é capaz de orientar a sua ação para um fim especificamente. Geralmente, até onde se tem notícias, por enquanto, os animais são capazes de aprender? São, né? Mas eles não são capazes de, por si só, orientar a sua ação para uma determinada finalidade, né? O ser humano é o único capaz de dizer isso. Ou esse ano, né, para além de todos os motivos e dificuldades, eu vou tirar uma boa nota no Enem, ou eu vou ser aprovado nessa ou naquela universidade. Essa é uma finalidade, né, que só o ser humano é capaz de estabelecer para orientar aí o seu comportamento, a sua conduta e a sua ação. A linguagem aqui também ela cumpre uma função bem específica, né, que é a função instrumental, a função estratégica, né, ou seja, a linguagem que eu vou utilizar aqui é aquela que vai organizar os meios necessários para que eu possa atingir, então, a minha finalidade. Então, o objetivo do uso da linguagem aqui, por exemplo, não é, talvez, necessariamente comunicar a verdade de um fato ou representar exatamente as minhas ideias, mas o objetivo da linguagem aqui é que eu possa usá-la de modo tal para que a minha finalidade seja aceita, né? Seja, de fato, estabelecida. A gente pode ver esse tipo de racionalidade de linguagem, com função estratégica, por exemplo, no discurso eleitoral ou eleitoreiro, né? Em que o objetivo do discurso não é exatamente comunicar a verdade dos fatos. O objetivo do discurso é convencer o eleitor de que aquele que está fazendo o discurso, que está proferindo o discurso, é a melhor opção para o que se busca, para o que se deseja, que conseguir aí a vaga a que se concorre, né, na administração pública, né? A gente pode identificar esse tipo de racionalidade estratégica também, por exemplo, no menino que está querendo conquistar a menina, né? Ele não vai conquistar a menina exatamente dizendo tudo, a verdade sobre tudo, sobre suas intenções, sobre o que ele quer, sobre quem é ele e tudo mais, né? O que ele vai fazer? Dizer o que ela quer ouvir, né? Por isso que é um segredo fundamental. Tinha um amigo que dizia que todo ato de conquista é um ato de mentira, né? Mas para além da brincadeira, né, aqui, né, o uso da linguagem é o uso estratégico, ou seja, a linguagem, desde a linguagem dos gestos, do movimento, da apresentação pessoal até a fala, serão aquelas que estarão todas voltadas para atingir certa finalidade, né? A pessoa que quer conquistar alguém aí por um aplicativo, um site de paquera, de relacionamento de namoro, a mesma coisa, né? Vai descrever ali aquilo que ela pressupõe que a outra pessoa interessada vai querer saber, vai querer conhecer. Então, a linguagem aqui é sempre utilizada com uma função estratégica, né? Atingir o fim desejado, né? Então, ser racional significa também estabelecer um fim para a sua ação. E, por último, mas não menos importante, a racionalidade comunicativa, né? Uma outra raiz da racionalidade, né? Na racionalidade comunicativa está em questão a ação voltada para o mútuo entendimento entre sujeitos capazes de falar e agir. Ou seja, quando nós dizemos que o ser humano é um ser racional, estamos também querendo dizer que, diante de determinadas situações que podem, né, sugerir algum nível de tensão ou de conflito social, os seres humanos não fazem como os outros animais e apelam para a força, né? A gente pressupõe que o ser humano aí seja capaz de se entender mutuamente com os outros, né? Em situações conflituosas, né, no caso do ser humano, seja em que nível for, há o pressuposto de que o ser humano, em vez de recorrer à força, por exemplo, recorra aí à linguagem, ao mútuo entendimento, à racionalidade para se entender com o outro sujeito, né? Por isso que aqui a linguagem está voltada para a função dialógica. A linguagem possui fundamentalmente uma base dialógica, né? Então a linguagem ela tem essa função porque ela é fundamentalmente partilhada. Não existe linguagem de um indivíduo só. Se eu inventasse um código que só eu conhecesse o significado desses códigos, e só eu fosse capaz de interpretá-los, eu não poderia necessariamente chamar isso de linguagem, porque
Porque toda linguagem pressupõe aí um conjunto de códigos, de símbolos, de elementos que são partilhados por diversos indivíduos ou por uma comunidade de falantes. Pois bem, dizer que o ser humano então é um ser racional implica dizer que ele é capaz de conhecer, que ele é capaz de estabelecer fins para a sua ação e que ele é capaz de se entender mutuamente com outro ser humano. Em cada uma dessas raízes da racionalidade, há o pressuposto de uma função da linguagem. A linguagem desempenha uma função fundamental. Por isso que, para o exercício da racionalidade comunicativa, a linguagem é um elemento aí indispensável, né? Ela é pré-requisito fundamental para que haja um mútuo entendimento. Por quê? Por meio da linguagem que nós podemos exercer a função dialógica, que nós podemos nos entender com outro ser humano. Lembrando a distinção entre linguagem e língua, né? Então, quando eu falo de linguagem, não estou me referindo só exclusivamente à linguagem falada, embora desde a sua invenção ela tenha sido a mediadora fundamental aí para a comunicação do ser humano, certo? Então, para o Habermas, ao longo do pensamento ocidental, ao longo do desenvolvimento da filosofia, da própria história do mundo ocidental, por muito tempo prevaleceu a racionalidade epistêmica, ou seja, considerou-se o ser humano como ser racional porque ele é capaz de conhecer, né? E depois, um pouco mais de tempo, predominou também aí, juntamente com a racionalidade epistêmica, a ideia de racionalidade teleológica, ou seja, conceber o ser humano como alguém capaz de estabelecer um fim para a sua ação. Mas o aspecto comunicativo da racionalidade nunca foi tão explorado aí ao longo da cultura e da história do pensamento ocidental, nem mesmo na reflexão filosófica, né? Então, esse aspecto comunicativo da racionalidade ele foi meio que deixado de lado. O que o Habermas propõe, então, para se pensar uma teoria ética, né? Repensar o conceito de racionalidade, né? Então, a modernidade, por exemplo, mais particularmente a filosofia de Immanuel Kant, pretendeu fundar uma moral exclusivamente na estrutura pura da razão prática, uma moral fundada exclusivamente na razão, que garantiria, ao mesmo tempo que a liberdade do sujeito, o aspecto de universalidade da ação moral, porque para Kant, seu fundo, o princípio da moralidade na razão, eu estou sendo livre, porque eu, enquanto sujeito racional, estou decidindo, mas, ao mesmo tempo, estou cumprindo o dever, né? Porque, para ser racional, a máxima da minha ação precisa ser realizada de modo tal que possa ser tomada como lei universal. O problema aqui é que é o sujeito que decide sozinho sobre o aspecto de moralidade da ação. E aí o Habermas diz que talvez esse tenha sido o limite de uma ética racional fundada aí sobre a racionalidade moderna, que ele chama de racionalidade subjetiva, né? Por quê? Porque tanto no aspecto epistêmico quanto no aspecto teleológico, o sujeito sozinho é capaz de estabelecer aqui o critério de racionalidade, ou seja, pressupõe-se sempre a existência de um sujeito. Eu, para conhecer que a cadeira é azul, não preciso de um outro sujeito. Só preciso de mim, sujeito cognoscente, e da cadeira, objeto cognoscível. Para eu estabelecer um fim para a minha ação também, não necessariamente preciso do outro. Embora eu possa envolver outros no meu fim, mas esses outros, por exemplo, podem ser tomados simplesmente como meios para o meu fim. Veja o caso do discurso eleitoral, por exemplo, né? As outras pessoas a quem eu volto o meu discurso, elas são tomadas como meios para que eu atinja a minha finalidade, né? Então, é o sujeito sozinho que estabelece. Agora, na racionalidade comunicativa, você não tem como pressupor apenas um sujeito, né? Por quê? Como eu disse há pouco, toda linguagem pressupõe pelo menos dois indivíduos, dois sujeitos, né? Então, enquanto a racionalidade epistêmica e a racionalidade teleológica podem ser concebidas a partir do conceito de racionalidade subjetiva, ou seja, eu preciso de um sujeito para deliberar isso, a racionalidade comunicativa ela é, por definição, intersubjetiva, ou seja, ela pressupõe uma relação entre dois ou mais
sujeitos, né? Por isso que a racionalidade comunicativa está relacionada aí a essa ação voltada para o mútuo entendimento entre sujeitos, né? Então, racionalidade epistêmica, racionalidade teleológica, uma racionalidade subjetiva, que foi a ideia de racionalidade que predominou durante a modernidade. A racionalidade comunicativa, ela é fundamentalmente uma racionalidade intersubjetiva, né? Por isso que aqui a linguagem possui aí fundamentalmente a função dialógica, e é na racionalidade comunicativa que Habermas estabelece então a base da ética do discurso, né? Então a ética do discurso se funda sobre a ideia de uma racionalidade comunicativa, ou seja, que o ser humano é ser racional, porque é capaz de fala, né? E pela fala capaz de se entender com o outro ser humano. Beleza, então o que é a ética comunicativa, né? Ou a ética fundada na teoria da ação comunicativa, ou a ética do discurso, né? A ética do discurso, ela visa estruturar uma teoria da racionalidade baseando-se na razão comunicativa, considerando uma ética do viver bem, da felicidade e da solidariedade entre indivíduos capazes de linguagem e ação. Ou seja, a ética do discurso, né, ela se funda numa ideia da ética como bem viver, né, como uma ideia da ética como felicidade. Isso é uma ideia de ética que vem desde Aristóteles, né? Qual a finalidade da ética? A finalidade da ética é felicidade. E uma das características justamente das sociedades contemporâneas, né, é que esse critério do bem viver ele não é mais estabelecido universalmente para todo mundo, né? Por isso que Habermas citou aí a sua ética dentro do contexto histórico, cultural, social, né? E aí o desafio de pensar isso de modo universal, né? Porque eu não posso dizer que aquilo que eu defino como boa vida vai ser a mesma coisa para todo mundo, né? Aquilo que é o meu ideal de felicidade vai ser o mesmo para todo mundo, né? Mas no exercício dessa minha finalidade, daquilo que eu oriento como boa vida para mim, né, é possível aí um mútuo entendimento com aqueles sujeitos que estarão envolvidos na minha ação. Nesse caso, a linguagem mediatiza toda a relação significativa entre sujeito e objeto e está presente em toda a comunicação humana, e justamente por isso a linguagem aqui ela vai ser fundamental na construção de uma ética do discurso, já que a linguagem mediatiza não só toda a relação entre sujeito e objeto, mas também ela mediatiza toda a relação de sujeito com sujeito, né? Por isso que Habermas distingue fala, né, onde um afirma e o outro aceita sem problematizar essa afirmação, e discurso, que é a comunicação entre dois falantes, onde existe uma problematização e alcança-se um consenso livre e racional por meio da argumentação. Então, a ética do discurso não é a ética da fala, em que um fala e o outro escuta, né? A ética do discurso é uma ética que visa o mútuo entendimento entre sujeitos capazes de falar e agir, capazes de orientar a sua ação segundo uma norma. Mas para que haja esse discurso, o que seria então preciso, né? Ou seja, como se forma de fato um discurso moral, né? Para que o discurso moral ele tenha validade racional, é necessário que ele tenha ocorrido aí sobre algumas condições básicas, né? Isso é pressuposto fundamental no uso da linguagem, nos diferentes usos que nós fazemos para a linguagem, né? O primeiro critério, por exemplo, é o critério de racionalidade, né? Então, para que haja um verdadeiro discurso, um verdadeiro diálogo, uma ação comunicativa, o pressuposto da ação comunicativa é a racionalidade, ou seja, para cada afirmação feita e problematizada, é preciso haver argumentos de defesa. Simplificando ao máximo, o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que quando estamos querendo nos entender com outra pessoa, nós não vamos fazer como os animais e apelar para a força, né? Se eu estou querendo impor determinada posição, determinada concepção, determinada ideia, né, o pressuposto aqui é que haja um argumento de defesa para isso. Ou seja, em vez de defender a minha posição pelo uso da força, eu defendo a minha posição pelo uso da argumentação, né? Vale lembrar que, por exemplo, a alteração de voz de modo exacerbado dentro de um debate já é pressuposto de uso da força e já é um
pequeno leve sinal de saída do critério de racionalidade, né? Então, o pressuposto aqui é que em um debate nós não vamos fazer uso da força, mas fazer argumento em defesa daquilo que nós queremos defender. O segundo critério fundamental é o critério de sinceridade, ou seja, é preciso que sejam sinceras as revelações sobre crenças, desejos e necessidades do mundo subjetivo de cada falante. Ou seja, quando nós estamos participando de um debate, de um discurso, eu pressuponho que quando o indivíduo vá falar de seus anseios, de seus interesses, de seus sonhos e projetos, ele esteja sendo sincero, né? Se eu estou em uma aula no cursinho preparatório para o Enem, por exemplo, o meu pressuposto é que todo mundo que está naquela sala esteja sendo sincero, né? Ou seja, se alguém está lá é porque sinceramente está dizendo que quer aprender aquele assunto para poder fazer uma boa prova do Enem. Isso me dá base, por exemplo, para reclamar com alguém que esteja, por exemplo, brincando no celular, ouvindo música ou conversando com outra pessoa, né? Então, se ela está fazendo isso no meio de uma sala que dá um conteúdo preparatório para o Enem, eu pressuponho que ela não está sendo sincera, então, de fato, ela não está querendo aprender isso, né? Então, a gente espera que no debate, no discurso, as pessoas sejam sinceras, o proferimento sobre o mundo subjetivo das crenças e desejos seja sincero. Outro critério fundamental é o da inteligibilidade, ou seja, é preciso que os termos usados estejam sendo compreendidos da mesma forma e na mesma medida, né, dentro dos argumentos que estão ali sendo utilizados no discurso. Ou seja, né, eu não posso utilizar no meu discurso termos ininteligíveis de modo a confundir ou embaraçar o meu interlocutor, mas é preciso que todo mundo, né, os termos, as expressões utilizadas sejam compreendidas da mesma forma e na mesma medida. Não haver entendimento se ao proferir uma expressão, por exemplo, eu entendesse de um jeito e o outro indivíduo entendesse de um outro jeito. A linguagem aqui ela seria simplesmente impossível se os termos tivessem o significado para cada usuário, né? Então é preciso que o discurso seja inteligível, seja compreendido da mesma forma e tenha o mesmo sentido para todos os envolvidos. É preciso que haja a verdade nos enunciados, né? Ou seja, a verdade sobre as afirmações acerca de fatos e leis do mundo objetivo que os falantes habitam. Ou seja, se a cadeira é azul, é preciso que eu diga de fato que a cadeira é azul, né? Se eu uso um termômetro e vejo que está medindo, né, 33 graus lá fora, é preciso que eu diga que está uma temperatura de 33 graus lá fora. Ou seja, os nossos proferimentos acerca do mundo objetivo, né, ou seja, do espaço onde nós habitamos, elas precisam ser verdadeiras, ou seja, elas precisam de fato corresponder ao conjunto de fatos, de coisas no mundo, né? Não há como haver diálogo e discurso, por exemplo, se esse proferimento é falseado, é mascarado, é disfarçado. Ele precisa ser verdadeiro, né? E o caráter de correção, né? É preciso que sejam corretas as afirmações sobre normas e ações no mundo social que os falantes compartilham, né? Então, perceba a diferença entre três diferentes proferimentos aqui acerca de mundos, digamos, diferentes, né? O mundo subjetivo das crenças e desejos, o mundo objetivo dos fatos e o mundo intersubjetivo compartilhado, o mundo social, o que Habermas também chamou sobre mundo da vida, né? Então, o mundo da vida é esse espaço em que eu compartilho com os outros seres humanos, que eu me relaciono com os outros seres humanos. É o espaço das relações intersubjetivas. Para o mundo subjetivo das crenças e desejos, por exemplo, apenas vale o meu próprio desejo. Então, esses critérios são fundamentais. Racionalidade, inteligibilidade, sinceridade, verdade e correção são critérios fundamentais dentro de um discurso, né? E aí, então, qual a contribuição final da ética do discurso, né? Então, nos discursos de autoentendimento, ou seja, em situações em que nós temos um conjunto de indivíduos que querem se entender sobre algo no mundo da vida, ou seja, nesse espaço partilhado com os outros seres humanos, o caráter de validade da norma deverá estar submetido, e isso é o fundamental, né? A coação não coercitiva do melhor argumento. Ou seja, o que terá valor de norma, de conduta, né, de norma ética, dentro desse mundo comum partilhado pelos indivíduos, né? Aquela norma que foi apresentada a partir de um debate, de um discurso de diálogo, do qual os indivíduos puderam participar e que a partir de então terá
valor de norma. E por que é uma coerção? Porque uma vez estabelecido isso como norma, eu terei que cumpri-la. Mas ela é uma coerção não coercitiva, por quê? Porque eu participei do debate e entendo a racionalidade do processo. Por quê? Porque ela não foi estabelecida à força, mas foi estabelecida a partir de um argumento, né? Por isso que a ética habermasiana